Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Saber do Mestre. Ainda hoje nesse vídeo você verá o grande testemunho da Priscila Cavalcante. É bem verdade que eu não estou falando a favor de apologia, a favor de pecado. Eu sou tão dotado de complexo de inferioridade, mas hoje Deus está dizendo: eu quero usar você mesmo que é improvável. Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a cada um de vocês humildemente para ajudar nesse ministério a se inscrever no canal, a curtir e deixar o seu comentário expressando a sua opinião abaixo, pois isso é muito importante para mim para na hora de eu construir os vídeos, eu poder me basear no que realmente vocês querem ver aqui no canal. E desde já eu já agradeço a sua compreensão, agradeço a sua inscrição e que Deus abençoe e vamos para o vídeo. Do Senhor e contar também o que o Senhor fez nas nossas vidas. E essa pregação, eu não quero também usar minha tonalidade de voz muito alta, mas para que você possa compreender aquilo que Deus fez na minha vida. Em 1 Coríntios, que é um texto que eu gosto muito, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao versículo 29, esse versículo, ele é muito importante na minha vida, porque foi o que o Senhor fez na minha história. E o mesmo Deus que mudou a minha vida, eu quero dizer para você que Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer dar um novo rumo para você. Mas basta você ter Ele completamente na sua vida. Eu estou na versão atualizada que diz assim: para envergonhar os sábios, Deus escolhe aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolhe o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolhe aquilo que o mundo despreza e acha humilde e diz: não tem valor. Glória a Deus, porque Deus, Ele pega as coisas que não são para confundir aquelas que são, né, irmãos? Irmãos, preste atenção nessa inicial dessa palavra, antes da gente entrar no meu testemunho de vida, principalmente ministerial. Deus gosta de usar pessoas que são improváveis. O que a palavra improvável significa? Pessoas que não têm valor, pessoas que não têm importância para a sociedade. Porque na ótica humana de Deus, Ele olha diferente para mim e para você. Se eu desse o microfone para você, e tanto para você também que está em casa, contar o seu testemunho e lembrar daquilo que Deus fez na tua vida e já fez e ainda vai fazer, você fala: isso é graça. Porque Deus, Ele é especialista em acreditar em pessoa. Deus é especialista em acreditar naqueles que o homem não dá nada. Acreditar nas pessoas que o mundo diz não tem jeito, nunca vai ser ninguém. Deus, Ele sempre ama confundir essas pessoas que julgam esses seres humanos. É bem verdade que eu não estou falando a favor de apologia, a favor de pecado, mas se essa pessoa está distante de Deus, pode estar lá na boca do fumo, pode estar lá na casa de prostituição. Se essa pessoa tem uma promessa, Deus vai até lá, Deus resgata, Deus purifica e faz essa pessoa se tornar uma pessoa importante na presença do Senhor. Deus, Ele não olha o estado atual. Deus, Ele não olha o defeito dessa pessoa. Deus vê o que essa pessoa vai ser no futuro. Talvez você está orando por uma pessoa, pelo teu esposo, pelo teu marido, pela tua filha, e até mesmo você, que você diz assim: essa pessoa está tão distante de Deus, parece que não tem mais jeito. Essa pessoa a cada dia mais só quer saber de bebida, de maconha, de cerveja, de narguilé, não sei mais o que. Essa pessoa até mesmo trocou o seu sexo, não sei. E parece que é impossível Deus reverter essa situação, esse quadro de vida. Só que repita comigo: Deus ama investir em pessoas que são improváveis. Alguns personagens da Bíblia que foram pessoas improváveis, só que na mão poderosa, na mão do Senhor, se transformaram em homens que revolucionaram o mundo. Quando eu olho para a história de Moisés em Êxodo capítulo 10, versículos 11, que quando o Senhor aparece para Moisés perante aquela sarça, que ali Moisés estava tendo um encontro
com a santidade de Deus e não sabia. Quando o Senhor fala, então vem Moisés, vem agora, porque eu vou te enviar. A primeira coisa que Moisés fala, quem sou eu? O complexo de inferioridade está dotado na vida de Moisés e também até mesmo o seu temperamento, porque lembra que quando Moisés estava no Egito, ele tem um temperamento muito forte ao ponto de derrubar um homem, de matar um egípcio. Então assim, todas as vezes que Deus vai chamar alguém, ou toda vez que Deus chama alguém, a gente costuma dizer assim, será que Deus errou em endereço? Será que Deus realmente acertou quando me escolheu? Eu sou tão dotado de complexo de inferioridade, mas hoje Deus está dizendo, eu quero usar você mesmo que é improvável. Moisés era uma pessoa improvável, só que Deus tinha escolhido. Quando eu falo de improvável, eu não posso deixar de falar de Gideão. Gideão está vivendo em um tempo a qual o povo começa a saquear o povo de Israel, tomando tudo que eles tinham. E no meio daquele declínio espiritual, Deus resolve levantar Gideão. Só que o que Gideão vai estar dizendo? Mas eu sou o menor da casa do meu pai. Gideão estava dizendo, eu não tenho capacidade para executar o chamado de Deus na minha vida. Assim como já aconteceu várias vezes comigo, quando Deus fala, olha, eu vou fazer, eu vou cumprir. E a gente sempre acha uma desculpa para Deus dizendo, é impossível Deus me usar, eu sou uma pessoa incapaz. E o último improvável aqui que eu coloquei é Davi. Davi, quando vai para a guerra, antes dele ir para a guerra, me perdoe, quando Davi está cuidando das ovelhas do seu pai, quando Samuel chega na casa de Jessé, que ele olha para Eliabe e diz, certamente está perante mim o rei. Só que o Senhor diz, Samuel, não se atente para a aparência, porque o homem só olha o que está na aparência, mas eu vejo o que está por dentro, eu vejo o coração, eu vejo a promessa. Samuel começa a dizer, ainda falta mais um, não sentaremos na mesa, enquanto o menor não chegar. Diga-se comigo, eu não posso negar aquilo que Deus tem na minha vida. Hoje o Senhor está dizendo, você pode se sentir um improvável como esses homens, mas eu quero te dizer que quem te chamou foi Deus, e Deus, Ele quer te levantar. Deus, Ele quer confundir muitas pessoas que falaram que você não ia chegar. Eu quero compartilhar também acerca da minha chamada. Quando eu era pequena, né, quando eu estava para ser gerada, quer dizer, no ventre da minha mãe, Deus já havia profetizado para ela que a criança que ela iria gerar iria ser um fruto para cumprir uma promessa sobre a vida dela e também para cumprir o propósito de Deus. E quando eu nasci debaixo de uma impossibilidade, porque quando eu estava, minha mãe estava para dar luz, quando eu nasço sem respiração. E sempre quando eu falo que naquele dia Deus colocou sobre mim o fôlego de vida, porque quando Deus escolhe uma pessoa, irmão, ninguém pode impedir o chamado dessa pessoa. E eu creio ali que Deus já tinha me separado para eu me tornar aquilo que Ele queria que eu me tornasse no futuro. Só que é claro que projeto do diabo sempre vai querer nos derrubar e tirar do propósito de Deus. Então, quando eu tive 6 anos de idade, eu sofri um dos primeiros abusos sexuais que trouxe marca para a minha adolescência. Eu ainda não entendi o que era aquilo, porque eu era apenas uma criança de 5 anos. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu lembro que eu estava na escola e a professora, ela contou, né, sobre o papel do homem e da mulher. E foi quando eu entendi que eu tinha sofrido um abuso sexual. E eu costumo dizer que um abuso sexual, ele tira a identidade dessa pessoa, tira a fragilização dessa pessoa, tira a proteção dessa pessoa. Essa pessoa se torna desprotegida.
e ao mesmo tempo não perguntando por que aconteceu isso comigo. Porque quando eu me lembro, sempre a pessoa que fez isso, né, sempre falava, você tem que guardar em segredo. E eu não entendia o porquê que eu passava daquilo. Existe muito porquê que você vai viver na sua vida, que às vezes você não vai ter resposta. Às vezes você vai sofrer calado, às vezes você vai carregar esses traumas por muito tempo na tua vida. Mas eu quero dizer para você que mesmo assim, essa derrota, mesmo assim, essa angústia, mesmo assim esse trauma que você viveu, vai fazer parte do projeto de Deus. Eu não entendia o porquê passava. E as pessoas literalmente também não sabiam o que eu passava, porque eu não contava. Eu tinha medo de ser rejeitada, medo de ninguém acreditar, medo de muitas coisas. E tudo isso foi influenciando para que eu pudesse ser uma improvável da minha família. Porque na minha família eu sempre fui a estranha. Além de eu estar carregando esses traumas, eu sofri bullying na escola. Bullying por ser crente, bullying por ser diferente, porque meu pai ele sempre foi bastante, né, rigoroso, não deixava a gente fazer alguns cuidados. Então assim, as pessoas sempre olhavam, ria, e já sofri bullying a ponto de apanhar na escola, essas coisas todas. E sempre eu cresci com uma revolta dentro de mim, dizendo, realmente eu nasci para sofrer. Realmente eu nasci para ser um improvável. Realmente eu nasci simplesmente por existir. Eu não tenho propósito, nada na minha vida. Tudo que eu vivi na minha infância, tudo que eu vivi no início da minha adolescência sobre Deus é mentira. Porque Deus, Ele nunca cuidou de mim. Deus, Ele nunca me guardou. E foram bastante o porquê que tinha acontecido isso na minha vida. E eu fui entrando em outros vícios, como os vícios pornográficos, vício do álcool. Eu fui me envolvendo com outras pessoas na minha adolescência. Eu queria realmente conhecer o mundo. Glória a Deus. Mas, gente. Não. Eita glória. Do replay. Então, eu queria reconhecer o que o mundo podia me proporcionar. E é claro, não foi uma boa escolha. Porque uma menina cheia de revolta agora vai envolver com pessoas da vida, pessoas erradas. E eu não tinha felicidade. Mesmo estando lá no mundo, eu nunca tinha felicidade. Eu só queria me tornar uma pessoa feliz, me tornar uma pessoa que pudesse viver a promessa do Senhor sobre a minha vida. E eu me lembro que quando eu fui uma vez no congresso, para a gente resumir, né? Todas as pessoas que me olhavam falavam assim, nossa, a Priscila é tão estranha. Nossa, porque eu sempre fui muito calada, sempre ficava dentro do quarto, aquela coisa toda, tinha uma raiva dentro de mim, mas ninguém sabia o porquê que eu era daquele jeito, porque eu carregava traumas. E eu lembro muito bem quando eu fui num congresso e um irmão bem pentecostal, eu não queria ir para a igreja naquele dia, né? Eu nem sei se eu conto isso no meu documentário, mas eu acho muito importante, porque eu lembro que eu não queria ir para a igreja naquele dia. E meu pai, não, você vai para a igreja. Eu tinha uns 13 anos de idade, já afastada, aquela coisa toda. E eu lembro que eu falei, tá bom, vou sentar lá no último banco da igreja. E eu lembro como fosse hoje, eu estava com um vestidinho azul, um salto desse tamanho, com o rosto todo pesado. E ele veio lá da frente até onde eu estava e disse assim, moça, assim diz o Senhor dos Exércitos, aquilo que eu tenho para fazer na tua vida é coisa grande. Eu vou mudar a tua história. Para o mundo você pode ser uma improvável, para a sua família, mas eu sei o que você passou. E te digo, eu vou te transformar em uma pregadora da palavra. Você vai se tornar uma missionária da minha obra. E eu lembro que eu fiquei parada e falei, impossível isso aí acontecer. Nem falar eu sei e nem desejo de servir a Deus completamente eu tenho. Só que mesmo assim, eu sempre guardei isso para mim, aquelas palavras, não, é algo grande que Deus vai fazer na minha vida. Eu lembro que eu era motivo de riso por muitas pessoas, pelo fato também que eu tinha alguns problemas, né, até mesmo da estética, que eu tinha um problema, só que Deus abençoou e eu fiz uma cirurgia, né, então tudo foi melhorando. E eu lembro que muita gente não acreditava em mim, até mesmo família que às vezes era para abraçar, para cuidar, mas negavam, não queriam investir, enfim.
E eu lembro que uma vez, eu dotada de tantos problemas que me cercava, que eu falava assim, a única coisa que tem para minha vida é morrer. Eu já tinha feito pacto, né, com o diabo, e eu falei assim, a única solução que eu tenho para minha vida é tirar ela, porque realmente eu nasci para sofrer. E eu lembro que depois que eu estava até mesmo embriagada, que eu tinha voltado de uma festa, eu lembro que minha mãe estava saindo para ir para a igreja, e ela voltou, e ela viu o meu estado, e eu em silêncio, porque eu já sabia o que eu ia fazer naquele dia. Eu ia tirar a minha vida, eu ia acabar com tudo, porque existem dores que às vezes você não consegue dominar, existem dores que você só fica sofrendo e você quer arrancar ela dentro de você e você não consegue. É quando você sofre calado, é quando as pessoas não entendem o seu grito de agonia, só que Deus, Ele entende. Ei, tá ficando sério aí. Então, naquele dia, minha mãe voltou e falou, Priscila, eu quero dizer para você que você vai ser uma grande mulher de Deus. E eu falei assim, e ela fechou a porta e falou assim, eu te vejo como uma pregadora da palavra. E ela fechou a porta e foi embora. Naquele mesmo instante, o inimigo, que eu tinha muita intimidade com ele, pelo pacto que eu tinha feito, ele falou, você não vai acreditar no que ela disse, porque aquilo ali ficou na minha mente, né? Ela falou para mim que eu vou ser uma pregadora e que eu sou uma benção. Como assim? É por isso, se você está orando pelo seu filho, pela sua filha, ele pode estar lá no prostíbulo, profetize palavra de bênção, não passe a mão em cima do pecado jamais, mas abençoe o seu filho e sua filha. E ela saiu, fechou a porta, e o diabo falou assim, você vai acreditar no que ela está dizendo a respeito de você? É mentira, você nasceu para sofrer, você nasceu para ser um improvável. Naquele mesmo momento eu peguei uma tesoura para tirar minha vida. Naquele mesmo momento eu falei, eu realmente quero colocar o fim em tudo, em todos os projetos que eu nunca nem vi na minha vida. Quando eu fui para colocar a tesoura para tirar minha vida, naquele mesmo momento, a minha janela se abriu. A voz do Todo-Poderoso bradou dentro do meu quarto e disse assim, Priscila, não faça isso. A minha promessa está de pé na tua vida. Quando eu ouvi aquelas palavras, meus irmãos, me deu uma esperança de viver. Me deu uma esperança de crescer no ministério tão forte. Que eu já estou terminando. Que ali começou um processo muito difícil na minha vida. O processo de libertação, que depois eu quero contar também para vocês. Mas quando você está no processo de levantar de Deus, irmãos, não vai ser fácil, porque as pessoas vão querer duvidar de você. As pessoas vão falar assim, será mesmo que é verdade isso que ela está vivendo, que ele está vivendo? Só que não se preocupe. Você pode ser um improvável para um homem, mas para Deus, Deus acredita em você. Você pode repetir comigo, diga assim, Deus acredita em mim. Eu queria a mudança muito rápida, né? E literalmente foi assim na parte por de fora, a parte externa. Eu mudei muito rápido, só que por dentro eu não perdoava. Eu era muito rancorosa. Eu tinha raiva de tudo que já tinha acontecido lá no meu passado. Só que mesmo assim Deus estava falando comigo, Priscila, eu não desisto de você. Eu sou o Deus que começa a boa obra e sou o Deus também que termina a boa obra. O que eu acho interessante é que as mesmas pessoas que me negaram ajuda no passado são as mesmas que hoje chegam e falam assim, você pode orar por mim? Você pode liberar uma palavra sobre mim? Isso aqui não é egocêntrico, isso aqui é cumprimento de promessa. Às vezes você está do outro lado dizendo, eu sou uma improvável, como Moisés disse, como Gideão disse, como Davi disse, mas assim diz o Senhor para a tua vida, mesmo você se sentindo improvável, eu te chamei no meio da guerra, eu te chamei no meio da tua parentela. Talvez você não tenha amor de pai, talvez você não tenha amor de mãe,
Talvez você não tenha amor da sociedade, mas tem um Deus que está dizendo para você: eu tenho uma promessa a ser realizada na tua vida. Eu sou um Deus que começa uma boa obra. E sou um Deus também que termina essa boa obra na tua vida. E assim como Deus fez na minha vida, que meu testemunho é muito grande, Deus também quer fazer na tua vida. Deus, Ele quer te transformar num canal de bênção. Para quê? Para aqueles que olharam para você, vão ter que olhar para você diferente e falar: verdadeiramente Deus ainda transforma a vida. Verdadeiramente Deus ainda renova a promessa. Verdadeiramente Deus ainda cumpre promessa. É por isso, se eu fosse você, eu não desistia. Eu sei que existe dores, eu sei que existe tribulação, mas Deus está dizendo: mesmo assim, eu insisto em acreditar em você. Eu vou te levantar, eu vou agir na tua vida e vou te levantar nessa terra. Fecha teus olhos e diga assim comigo: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu posso me sentir a pessoa mais improvável, mas mesmo assim o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. O Senhor está dizendo para cada um de vocês: vocês são escolhidos. Eu sei o que você passou, eu sei das afrontas que você passa, só que mesmo assim eu continuo te escolhendo. Aleluias. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos amigos, antes de terminarmos, quero expressar minha gratidão do fundo do coração. A jornada até aqui tem sido incrível e não teria sido possível sem vocês, queridos amigos e seguidores. Cada visualização, cada comentário e cada compartilhamento enche meu coração de alegria e gratidão. Quero também deixar aqui e aproveitar esse momento para compartilhar com vocês algo muito especial. Como forma de agradecimento pelo apoio contínuo, estou oferecendo um e-book digital gratuito, repleto de mensagens de fé e inspiração. O link do e-book ele vai se encontrar na descrição do vídeo e no comentário fixado, no primeiro comentário. Agradeço a compreensão de cada um. Espero que tenha ajudado e tocado no coração de vocês de alguma forma. Peço para que se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário aí abaixo. Agradeço pela compreensão mais uma vez e que Deus abençoe a cada um de vocês grandiosamente e até o próximo vídeo.